Fala aí, rapaziada, beleza? Estamos aqui com um A20S. Esse aparelho, galera, ele liga, mas não apresenta imagem, certo? Vou mostrar aqui para vocês todo o passo a passo que eu vou utilizar aqui para a gente encontrar essa falha. Lembrando, é um aparelho que não mostra imagem e não iluminação. Está com a tela preta, a gente não consegue ver nenhum tipo de imagem quando a gente liga o aparelho. Porém, fizemos alguns testes aqui, né, para realmente ter a certeza de que esse aparelho está funcionando, que ele está ligando. É um aparelho que ele não liga na fonte. Para ligar na fonte a gente tem que fazer algumas adaptações aqui com resistores, né, para poder ligar esse aparelho na fonte. Mas como a bateria desse aparelho está bem carregada, então a gente vai fazer uns testes utilizando a bateria para economizar um pouco de tempo aqui, certo? Como é que eu fiz o teste aqui, né? Simples, né? A gente ligou o aparelho vibra, então já é um sinal de que o aparelho está, né, com algum sinal de vida. Colocamos aqui um chip, fizemos aqui uma chamada para esse chip e o aparelho começa a vibrar, né? Ele está no modo silencioso, mas ele começa a vibrar. Isso indica que o aparelho está funcionando, porém não tem imagem, né? Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, né? O aparelho ligando, eu desconectei aqui a bateria, vou conectá-la novamente. Vou conectar aqui a bateria conectada e eu vou ligar esse aparelho bem em cima aqui do microfone para vocês verem ele vibrando, certo? Vamos lá. Ó. Beleza, galera? Acredito que vocês viram ele vibrando. Agora eu vou plugar um cabo USB, o aparelho está ligando. Deixa ele ligar, ele está iniciando aqui. Mas ele não apresenta nada. A gente não consegue ver, né? Eu já coloquei aqui, por exemplo, até uma luz, né? Uma lanterna do celular para a gente ver se apresentava alguma imagem. Não apresenta. Então a gente já... Basicamente a gente entende, né, que esse aparelho ele está com a falha pelo bloco de imagem e não pelo bloco de iluminação. Isso é importante porque a gente vai evitar, né, desgaste e tempo e energia em uma análise, né, que não vai trazer resultado nenhum. Muitas vezes o técnico que está iniciando acaba não entendendo, né, que quanto mais a gente analisa o básico, a gente consegue chegar mais rápido, né, realmente a falha de fato. Então, ó, perceba aqui que o aparelho não está apresentando nada de imagem, né? Mas eu vou conectar ele aqui, eu vou colocar ele aqui de novo e vou conectar o cabo. Ó, tá vendo? Desconectei o cabo, vou conectar novamente, perceba que ele vai vibrar. Ó. Então isso nos indica que o aparelho está ligando, né? E eu fiz um outro teste também com o chip aqui, mas para a gente não perder tanto tempo, a gente só mostrou isso aí para vocês verem que o aparelho está ligando. Então, já que eu constatei aqui, né, pela análise simples e básica, que a falha está pelo bloco de imagem, a gente vai abrir aqui a Borneo e vai verificar o bloco de imagem e fazer uma análise aqui, né, prática nesse aparelho para tentar encontrar qual é a malha que está com falha, né? Lembrando, vamos entrar aqui na Borneo. Já estou com ela aberta. E com a Borneo aqui aberta, pessoal, deixa eu só organizar aqui. Com a Borneo aberta, aqui no conector do LCD, temos algumas malhas, né, que podem causar falhas de imagem. É muito importante a gente saber quais são as malhas que mais causam esse tipo de falha, porque a gente já vai diretamente nessas linhas, né? Por exemplo, aqui a gente tem os barramentos MIP, que são malhas que são ligadas lá no nosso processador, desse aparelho aqui, certo? Aonde fica o setor, né, o bloco de GPU, que é a unidade gráfica de processamento. É aqui nesse bloco que são geradas imagens, né, do aparelho. A CPU, né, o nosso processador, ele vai gerar imagens, né, através do bloco de GPU. Então essas imagens elas são geradas e são enviadas aqui, né, através de pacote de barramento de dados MIP, justamente para que possa, né, mostrar, ser apresentado na nossa tela. Porém, não são né, apenas os pacotes de dados MIP que é necessário para que haja imagem. Alguns outros fatores precisam estar também, né, funcionando perfeitamente para que haja um funcionamento perfeito aqui dessa imagem. Então temos aqui também duas malhas que são muito importantes, né, que são as malhas que alimentam né, os pixels da tela, que são justamente as malhas de VSP e VSN, né? LCD VSP, LCD VSN, que são malhas aí que trabalham com uma tensão, né, de em torno aí
de mais ou menos 5 volts por aí, certo, pessoal? Então essas malhas aqui, né, VSP, que a gente pode chamar de tensão de saída positiva ou tensão, né, de switch positiva e tensão de switch negativa, essas linhas aqui, elas são muito importantes para que haja imagem nessa tela, certo? Sem essas linhas estarem funcionando perfeitamente, também haverá uma falha de imagem por aqui. E sem contar que temos também outras linhas, né? A parte de reset, também temos linha de interrupção, malhas de 1.8 volts, né? Aqui que vem do nosso PMIC justamente para fazer uma habilitação dessa tela, né? Que se caso também tiver com falha, o aparelho não vai mostrar imagem, beleza, galera? Só que as linhas que dão mais falhas são os barramentos MIP, então eles aqui, ó, os filtros MIP, certo? São essas linhas aqui. Temos outras linhas também de identificação, LCD ID0, LCD ID1, LCD ID2, né? Que são malhas também que é necessário que estejam perfeitas, né? Para que haja imagem nessa tela. Se alguma falha aqui nesse resistor, se alguma falha aqui acontecer nesse barramento MIP, o aparelho não vai funcionar perfeitamente. E é nessas malhas que a gente vai começar a analisar. Vamos começar aqui analisando pelas malhas de identificação e os barramentos MIP, depois a gente vai analisar essas outras malhas aqui de cima, beleza? Então vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês aqui com o multímetro, né, para vocês observarem aqui com o multímetro como é que a gente vai fazer essa análise aqui para vocês na prática, beleza? Deixa aí, né, o teu like, deixa o teu comentário aqui também. E se você não é inscrito desse canal, se inscreva, porque senão você vai perder muito conteúdo bacana que a gente posta toda semana aqui no nosso canal. Ok, galera? Se você quer se tornar membro desse canal, né, e ter acesso a vídeos exclusivos, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro, você vai contribuir aí com o nosso canal, né? Por apenas R$5 mensais, você vai ter acesso a vídeos exclusivos que a gente posta no nosso clube de membro aqui do canal GSCell Assistec. E se você quer fazer um treinamento completo com a gente sobre reparos em placas, né, do básico ao avançado, eu te convido a clicar nesse link que está aqui na descrição do vídeo ou no link que está aqui no comentário fixado para você aprender de verdade com quem realmente trabalha na bancada e pode passar conhecimento de verdade para você, beleza? Então é isso, vou virar aqui, né, a nossa tela para a gente poder fazer essa análise aqui e vocês acompanharem toda a análise passo a passo, ok? Vamos lá. Então, pessoal, já estou com o meu multímetro aqui, né? A gente vai fazer uma análise de condução reversa, né? De queda de tensão, para poder verificar aí se temos alguma alteração em algumas dessas linhas, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer é justamente essa análise. É uma análise a frio, certo? A placa tem que estar desenergizada. E a gente vai fazer uma análise, né, de todas essas linhas aqui que eu acabei citando um pouco mais aí atrás do vídeo, certo? Fazendo uma verificação e não encontrando nada que nos chame a atenção em condução reversa, né, ou queda de tensão, como queiram chamar, a gente vai fazer uma análise mais profunda, uma análise, né, que vai envolver aí possivelmente osciloscópio e multímetro na escala de tensão contínua para checar realmente, né, se temos falha de alimentação, se temos falhas aí em linhas, né, de pacotes de dados aí, de barramentos MIP, enfim, né? Então vamos começar primeiro por uma análise a frio, certo? Depois a gente vai analisar aí, caso não encontramos nada nessa parte de análise em condução reversa, a gente vai verificar se temos as alimentações que necessitamos ter aqui nesse bloco, né, de imagem. E outra coisa, como eu falei para vocês, né, a gente descartou a análise na parte de iluminação, no setor do backlight. Por quê? Porque a gente não encontrou nenhum tipo, né, de imagem aqui, né? Então, se a gente não tem imagem, possivelmente a falha está por alguma dessas linhas. A gente vai analisar agora, beleza? Vou colocar aqui o meu microscópio, vou colocar aqui o conector, certo? Eu vou deixar aqui essa imagem, que a gente vai analisar primeiramente, pessoal, as linhas de identificação, né, dessa tela, certo? Que são aqui essas linhas da esquerda para a direita, beleza? Primeira linha aqui nos mostra como um GND,
ok? Então a primeira linha aqui deve zerar o meu multímetro, né? Condição reversa, para quem ainda não sabe, você vai colocar aqui ó, o seu multímetro, né, na escala de diodo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, escala de diodo, certo? Vocês colocam aqui na escala que tem esse sinalzinho aqui, ó, beleza? Vou selecionar aqui, tá aqui, ó, escala, né, de diodo, que a gente chama aí de escada de queda de tensão ou condução reversa. E a gente vai, né, utilizar a ponteira vermelha do nosso multímetro justamente no GND da placa. E ponteira preta do nosso multímetro a gente vai colocar na linha ao qual a gente quer medir. Ok? Então vamos lá. Lembrando que GND significa ground, né, em inglês, e ground significa terra em português. Eu posso chamar terra ou ground, tudo vai dar no mesmo. Então vamos lá. Ponteira vermelha vai aqui, ó, né, nessa parte de blindagem. Eu estou colocando aqui na parte de blindagem. E ponteira preta a gente vai medir aqui o terra, né? Vamos ver se esse terra também está conectado. E o que que nos mostra aí no nosso multímetro? Mostra 0, certo? Ou seja, o terra está bem conectado lá na nossa CPU. Aqui, linha de identificação da nossa tela. E temos aqui uma condição reversa, né? Por volta aí de 1300 milivolts, ok? Tá bem. Aqui também 1300 milivolts, né? 1372, e aqui também 1385. Ou seja, perceba que é uma numeração muito próxima, né, dessas linhas de dados. Isso informa que não temos nada, né, nessas linhas, né? Lembrando que barramento MIP, pessoal, e linhas de identificação, elas tendem a dar um valor muito próximo uma das outras, certo? Se uma dessa aqui estivesse dando esse valor e uma outra aqui estivesse dando um valor de 200, 300, aí a gente já teria uma falha por essas linhas, certo, pessoal? Vamos lá, verificamos 1, 2, 3, 4, né? Vamos agora para a próxima linha, que seria justamente a linha de GND aqui, né? Então temos aqui um GND, a próxima linha é um barramento MIP, né? Então qual é o valor que dá? 320, lembrando que todos os outros barramentos barramentos MIP agora tem que dar valor aproximado a esse, certo? Se o valor der um valor diferente aqui, então a gente já sabe que alguma dessas linhas estão com problemas, ok? Então vamos lá. Mais um barramento aqui, né? Malha de barramento aqui negativa, dando o mesmo valor. Aqui a gente vai ter um GND, ok? Próxima linha aqui de barramento, 319, é muito aproximado ali aqueles outros que a gente mediu. Linha aqui negativa, também 320. Aqui vamos ter um GND, né? Para duas linhas de dados MIP, vamos ter, né, aqui um GND. Então, duas linhas de barramento, um GND. Aqui, uma linha de barramento, duas linhas de barramento, GND. Ok? Uma linha de barramento, outra linha de barramento, ok? E GND. E para finalizar, uma linha de barramento, duas linhas de barramento, e aqui, 0. Ok? GND. Beleza? Então dá para perceber, pessoal, que essa parte de baixo aqui do nosso conector não tem nenhum tipo de alteração, pelo menos verificando em condução reversa, né? Ou seja, não encontramos aqui nenhum tipo de falha que nos chame a atenção, né, para um problema aqui específico nessas linhas, né? Então, logo a gente vai descartar, pelo menos em tese, né, alguma falha por barramento MIP, né, ou por essas outras linhas aqui, ok? Vamos verificar aqui esses resistores, né, para ver se temos aqui, né, alguma alteração. Vou colocar o meu aparelho aqui, meu multiteste, né, meu multímetro, na escala de resistência, certo? E vamos fazer uma medição aqui nesses resistores para ver as resistências dele. Vamos lá? Tá aqui, ó, praticamente aí 1K ohms, certo? Que seria 1000 ohms, ok? 983K, aqui, vê? Aqui deu OL, né? Vamos inverter aqui. Olha, aproximadamente o mesmo valor, né? 0,984, não é praticamente aí 1K ohms. E aqui, novamente, 0,987K ohms, ok? Então, praticamente aí 1K, né, em cada resistor,
e a gente percebe que não tem alteração nenhuma. Por que eu não vou verificar o barramento MIP, né? Os filtros, na verdade, aqui do barramento? Porque, pessoal, a gente já verificou em condução reversa e percebeu que não está dando nenhum OL, né? E se não está dando nenhum OL, ó, todos eles vão dar uma resistência baixa aqui, certo? Todos eles vão dar uma resistência entre 3 aí, 0,3 ohms, né? Ó, então não precisa, a gente não precisa estar verificando, porque praticamente eles estão dando, ó, os mesmos, vão dar praticamente aqui os mesmos valores, né? Desde que a gente já mediu condução reversa e não encontrou nenhuma malha OL ou nenhuma alteração aqui nessas linhas, beleza? Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai fazer uma verificação nas malhas, né, que eu falei para vocês, nas malhas de VSP, VSN, que são essas linhas aqui que estão na parte de cima, né? Vamos lá, ó, vou mostrar aqui uma imagem maior. Perceba que a gente tem essas duas linhas aqui. A primeira e a terceira linha, certo? Que são VSP e linha de VSN, que são as alimentações aqui justamente para os nossos pixels, né, dessa tela, que se houver alguma falha aqui nessas linhas, vamos logo, né, fazer uma verificação, ok? E se a gente não achar nada por aqui, a gente vai analisar essas outras para ver como é que estão os valores aqui dessas outras, né? Caso tudo esteja ok, como eu falei para vocês, repito novamente, a gente vai fazer uma análise, né, com a placa energizada. Essa análise que a gente está fazendo aqui é uma análise a frio, a gente não está utilizando tensão na placa ainda, ok? É uma análise básica que já nos mostra bastante coisa, né? Já nos diz se a malha está aberta, está desconectada, se tem curto, se tem fuga, né? Então a gente pode encontrar esses tipos de falhas aí apenas verificando em condução reversa. Vamos lá. Então agora, vou voltar aqui para outra imagem, né? E a gente vai verificar aqui, pessoal, na parte de cima. Na parte de cima, a gente vai verificar a linha de VSP, essa linha aqui, certo? Que é uma tensão positiva de aproximadamente 5 volts, né? A gente vai verificar apenas a condução reversa dessa linha, que deve dar em torno aí de 400 a 500 milivolts, certo? E a malha de VSN, que é uma malha de tensão inversa, né? Ou tensão negativa, como queiram chamar, a gente vai mudar os polos, né, dos nossos, do nosso multímetro, né? Ao invés de a gente colocar o vermelho no GND agora, a gente vai colocar, né, de forma tradicional, vamos colocar a ponteira preta no terra e a ponteira vermelha a gente vai analisar a malha de VSN, certo? Mas apenas a de VSN. E as outras todas aí a gente analisa normalmente. Então vamos lá, VSP, né, igualmente como a gente analisou as outras linhas, deixa eu colocar aqui o meu multímetro em escala de condução reversa. Ponteira vermelha vai no terra, ponteira preta vem logo aqui, ó, na linha, né, de VSP. Então, na linha de VSP, ó, tá dando aí, pessoal, acho que a gente já encontrou a falha aqui, ó, 0,0006, né, milivolts, ou seja, me parece ter um curto aqui nessa linha. Nessa outra linha aqui a gente tem um GND, certo? Então, na verdade um OL, né? Tá dando aqui um OL normal. E nessa outra linha aqui, pessoal, seria a linha de VSN, né? Tá dando um valor aí de 693. Isso pode ser uma fuga, porque essa malha deveria apresentar OL aqui, né? Virando aqui, né, a nossa ponteira, colocando ponteira preta no terra e ponteira vermelha aqui na malha de VSN, a gente já encontra um valor um pouco para cima. Então, aparentemente, né, parece que a malha de VSP ela está com alteração, né? Temos aqui, ó, um curto, né? Isso aí é óbvio. Temos uma malha em curto aqui que deveria estar apresentando um valor bem mais alto, em torno de 400 a 500 milivolts, né? Então, primeiro, galera, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar nessa malha, né? Vamos trabalhar nessa linha. Vamos verificar aqui nessa linha se há algum componente em curto ou se o CI, né, que libera essa tensão está em curto, ou o que está acontecendo aqui. Quem é o componente que está causando perdão, esse curto-circuito nessa malha, certo? É óbvio que essa malha, né, está em curto-circuito, certo? Temos uma suspeita também na malha de VSN, deveria dar um OL ali, né, mas deu um valor um pouco mais
elevado ali em torno de 600 e tudo mais, né? A gente vai verificar essa linha depois. Caso a gente resolva a falha na malha de VSP e ainda continue sem mostrar a imagem, a gente vai dar, né, um ênfase maior aí nessa malha de VSN, certo? Mas aparentemente o que a gente vê aqui é uma linha que está com curto-circuito, né, na malha de VSP. O que eu vou fazer agora, pessoal? A gente vai tirar a placa aqui. Deixa eu tirar a placa aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar daqui assim, sem precisar de uma pinça. Deixa eu pegar uma pinça aqui, uma espátula. Deixa eu desconectar as coisas. Desconectar aqui também o USB. E vamos lá, né? Vamos virar a placa aqui, ó. Percebemos, né, que a placa ela está intacta, certo? A placa está intacta aqui do outro lado, né? Não temos nada aqui violado nessa placa, né? Isso é bom, muito bom, né, para trabalhar com essas placas que não foram mexidas. E o que a gente vai fazer agora, galera? Deixa eu puxar para cá isso aqui. Vamos analisar aqui, antes de a gente tirar alguma blindagem, alguma coisa, vamos ver onde está, né, percorrendo a linha, na verdade, de VSP, né? Então perceba que ela sai daqui, ó. Isso aqui é a VSN. É a VSN que a gente estava analisando. A VSP está dando certo, pessoal. Opa! Ó, então quer dizer que a gente estava medindo certo, né? E eu suspeitei da VSN. Só que analisando aqui de forma mais próxima, eu acabei passando despercebido aqui. Mas analisando aqui, ó, a gente percebe, ó, que VSP é a terceira, né, da esquerda para a direita. E a VSN é a primeira. Então eu analisei VSN achando que era VSP, certo? Só que mesmo assim ela deu curto-circuito, ela zerou, né? E a malha de VSN eu tinha confundido, né? Por isso que eu disse que eu achei que tinha alguma coisa errada e tal, mas não. Então, se ela estava mostrando ali 600 milivolts, isso significa que a malha está ok, está dentro da tolerância. Vocês lembram que eu falei entre 400 a 500, né? Está em 600 ali, mas é um valor aí tolerável, certo? Mas ele sempre está entre esse valor mesmo, 400, 600, né? Vai depender também um pouco do aparelho, do multímetro e outras questões aí que podem influenciar nessa medição. Então, realmente, a única falha que a gente encontra, né, já descartando a possibilidade aqui dessa linha estar também com alguma falha, que eu pensei que eu estava analisando VSN aqui, mas na verdade eu inverti, né, encontramos realmente um curto, porque essa linha zerou em condição reversa, não deveria ter zerado, deveria ter mostrado aqui OL, certo? Já que é uma linha de tensão inversa, né, uma tensão negativa, deveria mostrar OL. Quando a gente inverter essas ponteiras, deveria apresentar aí um valor em torno de 400 a 600, por exemplo, milivolts. E percebemos aí que temos um curto nessa malha, né? Ligando aqui, percebendo aqui, né, para o caminho dessa linha VSN, se a gente for seguindo ela tem um verdezinho mais escuro. A gente vai seguindo a linha, certo? Vamos seguir aqui, ó, tá aqui LCD VSN. Até agora ela não passou por nenhum componente. Vamos seguir, né? Seguindo. Ela vem, passa num filtro, certo? Provavelmente esse filtro aqui não está com problema, porque o filtro está em série, né? E componentes em série não causa curto na placa, beleza? Se tivesse rompido esse filtro aqui, essa malha estava apresentando OL, certo? Mesmo se a gente invertesse as ponteiras, né, apresentaria ainda OL, porque a linha estaria aberta aqui e não estaria conectado a nada, certo? Então ela não apresentaria nenhum valor em condição reversa, apenas OL, se esse filtro estivesse com falha. Então a gente percebe que o filtro não tem falha, né, baseado na análise de condução reversa aqui. O próximo componente que deveríamos analisar, né, seria esse capacitor. A gente sempre analisa de fora para dentro do circuito. Depois desse capacitor temos o circuito integrado, né, que é
provavelmente aqui o IFPMIC da placa. Alguns IFPMIC eles geram sim alimentações para o circuito de câmera, para o circuito de imagem, né, para os LEDs, né, os flash aí da vida, né, da placa do smartphone. Então nesse caso aqui a estrutura desse IFPMIC ele gera alimentações para o bloco de imagem também. Então o único componente que pode estar com problema é esse capacitor. Se esse capacitor aqui ele não estiver em curto-circuito, o nosso problema vai estar dentro do nosso IFPMIC. E aí teríamos que fazer uma substituição desse componente, partindo do ponto de que esse componente aqui, né, essa placa, na verdade, ela não teve contato com o líquido. A placa está intacta. Se a gente pegar a placa aqui, por exemplo, a gente percebe que a placa não tem resíduos de oxidação em lugar nenhum. Quando temos oxidação, aí a gente faz sempre aquele rebalinzinho, né, que pode estar com oxidação debaixo do circuito integrado, né, causando um curto ou uma fuga. A gente limpa ele, recoloca na placa, né? O bloco que o IFPMIC está é esse. Então perceba que, pelo menos aparentemente, não vemos nenhum tipo de oxidação nessa placa, ou que a placa foi violada, mexida, coisa do tipo, né? Então, para resumir aqui, galera, só temos um componente agora a ser verificado. Então preste atenção como é importante analisar o passo a passo de forma correta. Não adianta estar verificando, fazendo análise fora de um protocolo, que você só vai atrasar o seu tempo de análise. Esse período todo que a gente gastou aqui de 26 minutos, por exemplo, é justamente porque a gente está explicando como vocês devem fazer. Então eu paro para explicar, para falar e tudo mais. Então a gente tem um tempo, né, gasto aí para fazer isso. Porém, se a gente fosse analisar aqui, a gente não gastaria 5 minutos para fazer toda essa análise, né, e mais 5 minutos aí para resolver esse problema. Ok, pessoal? Então, isso já caracteriza, né, uma falha aí por essa linha, que pode estar ou nesse capacitor aqui que a gente está mostrando para você, certo? Ou no próprio componente. Só há esses dois componentes agora a ser verificado, certo? Então, com análise precisa, simples e fácil, a gente consegue chegar à conclusão de forma rápida. Ok, pessoal? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui essa placa e a gente vai remover aqui a blindagem, certo? Remover aqui a blindagem para ter acesso a esse bloco aqui, né? E justamente fazer o procedimento que deve ser feito, ok? Então vou pausar aqui o vídeo, vou remover essa blindagem e a gente está voltando, certo, galera? Vamos embora. Vamos limpar aqui agora, galera. Tirar essa pasta térmica daqui. Limpar tudo aqui para testar, né? Fica cheio de pozinho aqui. Recomendo que vocês, quando forem fazer cortar essas blindagens, sempre tire as câmeras, certo? Para não acabar danificando, né? Enchendo a câmera de pó. A CPU é bem próxima, né, aqui. Então tem que ter cuidado aqui na hora que for cortar para não... Vamos pegar na CPU aqui. Deixa eu tirar isso aqui que tá bem...
Vou pegar aqui uma toalha para limpar aqui a superfície, fica cheio de pó aqui, ó, de pó da blindagem, né? Eu gosto de cortar com um disco maior porque ele evita tanto pó, que ele corta rápido, então não dá tempo de sair tanto pozinho assim. Isso ajuda também até na limpeza e evita de algum ferrinho desse aqui, algum pó desse cair por baixo do circuito integrado, né? Gerar um curto aí, alguma coisa. Então pronto, pessoal, ó, estamos aqui com a placa já removida, certo? A blindagem. A gente vai dar uma limpeza melhor aqui, né? Que ficou aqui ainda um pouco estranho, né? Jogar aqui a placa. Agora melhorou um bocado, né? Ainda dá para dar uma limpezinha, mas vou fazer com um pano depois. E agora a gente vai virar aqui, tá, pessoal, a tela, a câmera, para que a gente possa fazer uma medição. Vou colocar o meu multímetro na escala de BIP, certo? Na escala do BIP aqui. E vamos ver. Seria esse capacitor aqui, ó. Perceba, ó. Um lado mostra 004.2 ohms, né? Do outro lado 0. Ou seja, ó, é como se fosse um curto, né? Curto aqui um curto-circuito, né? O valor aí se aproxima bem próximo a 0, beleza? Do lado de cá, ó, ele mede 0, né? Que é o GND. Do outro lado, ó, ele mostra ali pra gente quase 0, né? Então, tudo que se aproxima, ó, isso aqui é a malha VSP. Ó, como a resistência é bem mais alta, tá vendo? Ó, a resistência lá, como tá bem alta. Ela vai aumentando, certo? Aqui ela 0, né? Então, aparentemente temos uma falha aqui, né? Vamos verificar aqui novamente no esquema elétrico. Ó, nesse ponto, justamente que a gente está medindo, né? Deveria ter um valor aí menor, ok? Tá dando valor alto, né? Então o que a gente vai fazer, galera? A única coisa que a gente tem que fazer aqui é tirar esse capacitor, já que só temos ele, né, nessa linha. Vamos tirar esse capacitor aqui. Vamos extrair ele da placa. Eu não vou dar calor nele não, porque não vou dar calor aqui não, porque a CPU é bem próxima aqui. Se for colocar, eu prefiro colocar ele no ferro de solda. Então, ó, com a pinça a gente já remove o componente, certo? Vou deixar ele aqui do lado, porque eu não sei se é ele que está causando o curto, né? Vamos ver agora. Vou medir esse capacitor aqui. Vamos ver se ele está causando curto, se realmente é ele. Ó, não apresenta curto, beleza, galera? Ó, bipa, ó, não bipa. Ou seja, não é esse capacitor. Pelo menos aqui na lógica não seria esse capacitor, né? Então vamos verificar aqui o IF. Esse é o PMI
632 é um IFPMIC fácil de a gente achar, certo? E vamos verificar aqui na linha sem o capacitor se ainda apresenta, ó, o curto ainda apresenta. Então a falha, pessoal, é no nosso PMI, certo? 632. E a gente vai fazer uma substituição dele, né? E eu vou pausar o vídeo porque eu vou precisar procurar esse componente em alguma outra placa aqui para poder colocar aqui nessa placa, certo? Então eu vou pausar o vídeo aqui rapidinho, vou em busca de um componente desse, né? Até então a placa estava fechada, não tinha como saber como era o componente, eu não tenho uma placa dessa aqui igual, então vou ter que procurar em outra sucata para poder fazer o rebale, né? O reparo aqui desse componente, beleza? Rebale não, né? A troca, a substituição, na verdade. Então vou procurar aqui e já estou voltando, beleza, galera? Valeu! Pronto, pessoal. Voltei aqui, consegui uma placa que tem o mesmo CI, ó. Não sei se está bom, não sei se está ruim, mas vamos tentar, né? Então vou tirar aqui da placa boa, a placa que a gente quer recuperar, certo? Vou colocar aqui um thermal pad para a segurança da nossa CPU, certo? A CPU está bem perto aqui, né? A CPU é a memória, não vi, não reparei direito. Mas vamos colocar aqui o máximo de segurança possível, certo? E vamos remover esse circuito integrado. Vou virar aqui a tela. E vamos fazer o procedimento, certo? Vou tirar em 400 graus, vazão de ar em 70. Vou tirar na Quick. Esperar esquentar um pouco. E vamos lá. Essa solda, né, lead free, elas demoram um pouco mais para entrar em fusão. Isso aí, vamos colocar lá atrás. Isso aqui não é oxidação não, beleza, galera? Isso aqui é a pasta térmica, né? Que está aqui por baixo. Vamos aproveitar que a placa está quente. Vamos colocar um pouco de fluxo. Colocar um pouco de solda aqui, 138 ou 183, né, só para baixar aqui a fusão. Um pouquinho aqui, vou baixar a fusão aqui dessa solda para ficar melhor para a gente fazer o procedimento de limpeza.
Baixou aqui a fusão, misturou tudo. Deixa eu tirar aqui o externopad. Galera. Vamos verificar aqui se o curto foi embora, pessoal. Vamos verificar aqui. Colocar na escala do bip, aí vocês escutam o bip aí, certo? Se tiver em curto, vai apresentar aqui. Ó. Esse meu multímetro ele bipa bem baixinho, né? Esse é o AFR que eu uso. Gosto muito desse multímetro. E aí ele bipa baixo, né? Mas eu acho que dá para escutar, para vocês escutarem aí, certo? Ó, tá na escala do bip. Vamos colocar aqui e vamos pôr aqui. Ó. Ainda apresenta o curto. Certo? Ainda apresenta curto aqui nessa linha. Ó. Vamos inverter aqui polaridade. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, galera, a gente vai precisar isolar essa linha, porque, ó, ela está com um curto interno. Essa linha ela tá com um curto interno. Ou será que eu tirei o capacitor errado? Não é possível não. Deixa eu ver de novo aqui. Não, a gente tirou o capacitor certo. Não tem nenhum outro componente a não ser o CI. Deixa eu ver esse capacitor aqui. Aqui não dá curto, né, na malha de VSP. Não dá curto. Não tem curto. E aqui, ó, o curto apresenta. O que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ter que cortar esse balde de solda. Provavelmente ele está encostando em alguma coisa no terra aqui. Não era para estar apresentando isso, certo? Não era para estar apresentando. Provavelmente essa malha ela está com um curto interno aqui. Ó, tá vendo? Então não é para estar bipando essa linha. O que a gente vai fazer? Vamos isolar ela. Eu vou tirar o resistor aqui, certo? Eu vou tirar esse resistor, vou ter que tirar esse resistor fora.
para ver para que lado está esse curto, se está para o lado de cá ou se está para frente, certo? E aí a gente vai fazer um teste aqui, vamos lá? Deixa eu ver se eu consigo tirar ele na solda. Tirar o resistor aqui da linha, beleza, galera? Esse resistor aqui, ó. Esse resistorzinho aqui, que ele tá na linha da malha, né? E aí eu vou tirar ele fora para ver para que lado tá esse curto, pra gente isolar o curto, certo? A gente vai isolar o curto. Vamos tirar ele aqui mesmo no ferro de solda. Colocar um pouco de solda aqui no ferro para ajudar, né, na extração desse componente. Vou colocar esse resistorzinho aqui e vamos ver para que lado tá o curto, beleza? Sabendo para que lado tá o curto, essa malha ela sofreu um curto interno, ela juntou com o GND aí por conta de algum surto, né? Ela deve ter esquentado e deve ter encostado em algum canto aí que tá com o GND. Então a gente vai precisar isolar essa linha, certo? Se for para o lado do circuito integrado, a gente só vai isolar para o lado do circuito integrado, né? Eu vou ter que desconectar ela ali, botar uma máscara UV, puxar um jumper, né? Jogando para esse resistor aqui. Eu vou ter que levantar ele, vou fazer um procedimento aqui, vocês vão acompanhar. Então vamos lá. Vou colocar aqui, está na escala de continuidade ainda, meu multímetro. Vamos colocar aqui de um lado, ó. Ó, do lado disso aí não tá. E do lado do display aqui tá, ó. Certo? Do lado do display aqui está esse curto. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar um jumper daqui, infelizmente, desse lado do resistor, vou ter que colocar ele aqui, vou ter que puxar um jumper. E eu não sei por onde eu vou puxar esse jumper ainda, vou analisar aqui por onde é que a gente vai tá colocando ele. E ele vai para o outro lado aqui da tela, certo? A gente vai ter que puxar ele aqui de algum lugar, né? Eu acho que eu vou puxar, eu vou jogar ele por aqui, ó, por baixo desse, por dentro desse buraco. Vou só ver aqui. A gente vai ter um parafuso, né? Acho que não. Ou sim. Eu vou ter que condenar aqui um parafuso. Vou ter que puxar o jumper, acho que por aqui, pessoal. Vou jogar ele por aqui e vou colocar ele bem aqui, ó. Beleza? É o que a gente vai fazer agora. Porque o curto não está pro lado do CI. O curto não está. Então o CI está bom, certo? O CI está bom. Provavelmente o CI vai estar bom. Não é no CI. Essa malha, ela em algum local aqui ela se rompeu. A gente vai ter que levantar ela aqui, desconectar ela aqui também, certo? Então vamos ver como é que vai ser aqui o procedimento. Tem que desconectar, botar máscara e soldar por fora, certo? Simbora, vamos pensar muito não, vamos fazer. Vamos fazer um furo com a retífica
bem aqui, ó. Vou fazer um cortezinho aqui com a retífica.
finalizamos aqui, como vocês podem ver. O aparelho está funcionando, beleza? Eu dei uma adiantada no vídeo, galera, porque a gente tinha que adiantar, porque o processo aqui foi um pouco demorado. Tive que organizar o conector, certo? O conector do LCD, que a gente acabou danificando ele um pouco na hora que a gente foi tirar. Ele tem o material dele, o plástico dele, né, é muito sensível, e eu fui tirar numa temperatura maior para ser mais rápido, e acabamos que demos uma derretida de leve nele. Tive que resolver um pouquinho aqui o problema, né? Mas deu tudo certo, beleza? Vou mostrar para vocês aqui, galera, como é que tá ainda, né? E a gente vai dar o acabamento ainda nessa placa. Deixa eu voltar aqui. E como vocês podem ver, tá aqui o aparelho, né? Olha como ele ficou aqui, ó. A gente vai passar ele ficou encostando no GND, eu tive que organizar isso aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos dar o feedback aqui. Ficou bonito? Não, não ficou bonito. Certo? Não ficou bonito, poderia ter ficado melhor, né? Eu acho que eu me precipitei um pouco de ter colocado essa malha um pouco mais grossa. Não porque ela vai dar problema depois, isso aí eu tenho certeza que não. Mas eu poderia ter pegado 2 fios, né, e ter conectado, enrolado um ao outro, para poder, pelo menos com um fiozinho ali, seria mais rápido. O fio, ele é mais flexível, né, para a gente soldar é melhor. Então a gente também perdeu um pouco de tempo nessa questão aqui desse material que a gente usou, né, que é um cobre também, que eu uso para fazer alguns jumpers menores, né. Esse aqui, no caso, eu tive que puxar um jump um pouco maior, então foi um pouco meio complicado aqui de deixar ele retinho, porque ele é muito mole demais. Ele não fica retinho não, ele fica tipo que mexendo muito. Então atrapalha um pouco, porém o resultado aqui é bem bacana, beleza, galera? É uma linha de 5 volts, né? Menos 5 volts. Então a gente tem que usar um cobre maior, certo? Se você pegar aqui a espessura dessa linha na saída do IFPMIC, você vai ver que ela não é uma trilha muito fina, ela é uma trilha um pouco mais grossa, justamente por conta disso, né? Se for muito fina, ela acaba se partindo. E quem sabe que não foi isso que aconteceu, né? Ela acabou com a tensão um pouco mais alta, algum surto, alguma coisa de tensão, e o que aconteceu? Ela se uniu ao GND, né? Isso pode ter acontecido aí dentro da placa, né? Então, pessoal, tá aqui o aparelho funcionando, certo? Vocês podem ver, tá aqui na minha mão. Tá aqui ó, o aparelho funcionando, certo? Justamente esse que eu estou mostrando aqui, né? Para depois dizerem que a gente mudou a placa porque a gente acelerou o vídeo, né? Sempre tem uns engraçadinhos aí. E eu vou desconectar aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou o conector aqui, ó. Olha como é que ficou esse conector. Ele derreteu um pouco, certo? Nessa partezinha aqui, ó. Ele acabou derretendo. E aí eu procurei um outro conector para colocar, né? Tirando uma temperatura mais baixa e tudo e deixar padrão, né? Claro, eu vou tirar isso aqui, a gente vai remover essa solda aqui do lado, né? E eu vou dar uma organizada nesse fio aqui também. Vou deixar ele um pouco mais preso aqui. Colocar um pouco de máscara aqui, raspar essa daqui que não deu certo. E deixar isso aqui mais organizado, né? E aqui tá não ficou do jeito padrão que a gente sempre faz aqui no nosso reparo. Eu vou colocar ainda aqui, ó, uma máscara UV, né? Aqui também para não encostar, ó. Na hora que eu terminei, que eu fui ligar o aparelho não estava ligando. E eu fiquei, poxa, por que não está ligando? Por que não está ligando? Eu esqueci de colocar aqui, ó, máscara UV e ele estava encostando aqui, ó, né? Estava fechando o curto de novo. Mas aí a gente vai limpar aqui agora. Eu vou colocar aqui máscara UV para prender ele aqui, isolar ele aqui para não encostar nessa parte de terra e finalizar, né, pessoal? Infelizmente é o que a gente pôde fazer. Não ficou bonito, né, como eu falo para vocês, não ficou bonito, mas resolveu, certo? Então a gente vai limpar agora e finalizar todo o processo aqui, limpar bem a placa, né? Colocar aqui
Colocar a máscara UV aqui também, né? Dar uma protegida melhor aqui também nesse outro lado. Deixar mais padrão aqui, colocar um pouco de malha, tirar esse tanto de solda que ficou aqui para cima, né? Na hora a gente teve que ressoldar os pinos aqui na parte de baixo, né? Que eles não ficaram muito bacana. Mas o aparelho está ligando, né? O aparelho está ligando. Vou limpar aqui também um pouco mais, deixar mais organizado essa parte. E é isso, beleza? Sempre recomendo vocês, quando forem fazer um reparo como esse, colocarem um fio, né, grosso, certo, pessoal? Coloque um fio grosso aqui para não causar problemas futuros. Por quê? Eu sei que aqui não ficou bonito, não ficou 100% do jeito que eu queria que ficasse, não ficou da forma que eu queria que ficasse, né? Tudo arrumadinho, bonitinho, não ficou porque eu poderia ter colocado um fio aqui, sei lá, pegado 2 fios mais grossos, enrolado e tentar fazer. Só que o que acontece? Eu já fiz esse tipo de coisa tanto nessas malhas aqui, como malha de backlight, por exemplo, também, que a tensão ainda é maior, como também linhas de VSP e VSN, como também malhas de USB, linhas de VBAT. E o que acontece? Na hora funciona, pega, tudo de boa. Iria pegar aqui normalmente, certo? Só que depois, galera, essa linha ela iria parar, certo? Não iria mais funcionar porque ele acaba carbonizando muito fácil e se rompe com muita facilidade. Já esse material que a gente colocou, que também é um cobre, ele é tipo um cobrezinho raspado, né, uns fiozinhos de cobre, ele acaba sendo basicamente da espessura da malha, né, que ele é bem fino, assim, ele é um pouco largo, mas ele é fino, certo? E por ser fino e largo, ele entrega bem, né, o fluxo dos elétrons para a malha e não vai, né, causar um problema futuro aqui, a não ser que cause um curto de novo, né, em alguma outra coisa na linha de imagem. Mas aqui, como está saindo do CI ali, né, e vindo diretamente para a imagem, o conector, não vai ter problema nenhum mais nessa linha, beleza, galera? Porque foi colocado aí um fiozinho aí mais grosso e é isso que eu recomendo vocês fazerem. Porque fazer vídeo aqui no YouTube e colocar, né, um fiozinho bonitinho ali, pegar até aquele fio mais fino que tem, ia botar ali e ia funcionar na hora. Aí você aí em casa iria fazer o mesmo, depois ia ter retorno. Pô, eu tenho retorno, fulano não tem retorno, ciclano não tem e eu tenho. Porque você está fazendo o procedimento de forma errada, né? Então cuidem aí de quando for utilizar para linhas acima de 4 volts, né, para malhas acima de 4 volts, utilizem fio com espessura mais grossas, certo? Pode ser uma malha de soldador, um fio da malha, 2 fios da malha, um fio mais grosso, você pode enrolar um no outro, né? Mas utilizem sempre um fio mais grosso para não dar problema depois, beleza? Então é isso que tio Gemerson aqui deixa para vocês hoje, né? Graças a Deus aí deu tudo certo. Vou finalizar esse reparo, né? Não gosto de deixar do jeito que ficou aqui, eu vou organizar melhor aqui essa UV, né? Eu vou colocar aqui um thermal pad no IFPMIC, deixar bem organizado aqui para entregar para o cliente. Mas o reparo foi feito e vocês viram aí como é que foi, né? Só vacilei ali na hora que eu fui tirar esse conector do LCD. Acostumado aí a tirar na temperatura alta, acabei vacilando, demorando um pouco de tempo em cima dele. Uma vazão de ar em 70 no ar em 400 graus, né? Então estava uma temperatura muito alta para esse tipo de conector. Eu achava que ele iria segurar a onda, né? Mas acabou aí que deu aquela mexida, derreteu um pouquinho de nada ali, mas deu pra gente recuperar ele, né? Tentei encontrar aqui um conector igual, não achei, tive que colocar o mesmo aí, pelo menos vai resolver o problema do cliente, beleza, galera? Então um abraço aí pra vocês, até o próximo vídeo, né? Deus abençoe, e é isso, tamo junto, é nóis, valeu, fui!